caminhoneiro salvou o jovem machucada no acostamento, mas ele não sabia que ela era sua. Uma jovem aparece ferida e desorientada no acostamento de uma estrada isolada no sertão nordestino, no meio de uma tempestade. Um caminhoneiro veterano, homem calado e de poucos amigos, para o caminhão sem hesitar para ajudá-la. Ela não tem documentos, não lembra seu nome e mal consegue explicar como foi parar ali. O caminhoneiro decide levá-la consigo, sem imaginar que está iniciando a viagem mais importante da sua vida, e que a jovem que ele resgatou guarda uma ligação profunda com seu passado. O que começa como um gesto de compaixão vira uma jornada cheia de mistérios, encontros inesperados, tradições do interior, cartas antigas, revelações que podem mudar tudo. Ao longo de 6 meses, os dois cruzam estradas, vilarejos, memórias esquecidas, tentando juntar as peças de uma história que parece maior do que eles imaginam. E quando finalmente a verdade se aproxima, o que parecia impossível se revela. O caminhoneiro salvou a própria filha, sem saber. Curte esse tipo de história? Então já deixa o like, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar tudo. Essa é só a introdução. A verdadeira jornada está só começando. O céu já anunciava seu peso desde cedo, mas foi só quando a tarde caiu que o sertão se calou sob os trovões. O caminhão cortava a rodovia como um velho guerreiro, lento, firme, carregando uma carga de sementes para o interior da Bahia. O homem no volante, de pele curtida pelo sol e olhar cansado, mantinha os olhos fixos na pista. Um chapéu de couro repousava no banco do carona e o rádio antigo tocava um forró baixo, quase como um sussurro. A chuva começou de repente. Não deu tempo nem de fechar os vidros direito. O limpador lutava para dar conta da enxurrada. E foi ali, no meio do barulho da água e da solidão da estrada, que ele viu. No acostamento, próximo a uma curva perigosa, estava ela. Uma figura frágil, sentada com os joelhos encolhidos, toda molhada, suja de barro e sangue seco na testa. O caminhoneiro pisou no freio com força. O caminhão rangeu, o baú chacoalhou. Ele puxou o freio de mão e saltou para a chuva. "Ei, tá me ouvindo?" gritou, aproximando-se com cuidado. A jovem não respondeu. Tremia dos pés à cabeça, os cabelos grudados no rosto, a pele pálida. Quando ele se ajoelhou à frente dela, viu que os olhos estavam abertos, mas perdidos, como se ela estivesse a quilômetros dali. Sem esperar mais, ele a carregou nos braços até o caminhão. O banco do carona ficou encharcado. Ele estendeu uma toalha velha que usava para secar o para-brisa e a envolveu. Ela deixou-se cuidar, muda. Só os olhos diziam alguma coisa, medo, talvez, ou confusão. Tá machucada? Consegue falar? Ela apenas meneou a cabeça. Não sabia onde estava. Não sabia quem era. A estrada, que parecia vazia poucos minutos antes, agora era um mistério. Ele ligou o motor de novo. Precisava encontrar ajuda. O posto mais próximo ficava a 40 quilômetros. Com a chuva, aquilo podia levar 1 hora. O caminhoneiro manteve o farol alto e os olhos atentos. De vez em quando, olhava de lado. A jovem parecia mais calma, embora em silêncio. "Você não tem documento? Celular? Nada." Ela balançou a cabeça. "Tá certo. Vamos ver o que a gente consegue. Só não fica com medo de mim. Não. Eu tô te ajudando. Viu?" Ela lançou um olhar rápido, quase agradecido. No caminho, ele abriu a gaveta do painel e pegou uma lata de goiabada e um pacote de biscoito. "Come um pouco, senão vai desmaiar de novo." Ela pegou com as mãos trêmulas e mastigou lentamente. Era como se estivesse redescobrindo o próprio corpo. Os gestos eram hesitantes, como de alguém que tinha passado tempo demais em silêncio. Chegaram ao posto médico do vilarejo já tarde da noite. O médico plantonista examinou a jovem e disse que não havia fraturas, só arranhões e exaustão. Ela precisava descansar. "É sua parente?" "Não. Encontrei ela na estrada. A polícia precisa ser avisada. Pode ser que alguém esteja procurando por ela. Pode ser, mas do jeito que ela tá, talvez seja melhor esperar ela lembrar de alguma coisa. Tá em choque ainda." O médico hesitou, mas entendeu. Pode passar a noite com ela. O alojamento está vazio hoje. Na pequena sala improvisada com um colchão fino e ventilador barulhento, o caminhoneiro sentou na cadeira de madeira e ficou vigiando a jovem.
Ela dormia, encolhida, abraçando a toalha. Ele observou o rosto dela sob a luz fraca. Havia algo familiar ali, mas ele não conseguia dizer o que. Os traços suaves, a testa marcada por um pequeno corte, a forma como os lábios curvavam ao dormir. Não sabia se era só compaixão ou algo mais profundo que tocava, e isso incomodava. No dia seguinte, ela acordou devagar. Aceitou uma caneca de café com leite. Pela primeira vez, falou. Eu ouvi uma música. No caminhão. Era parecida com uma que minha mãe gostava. A voz era baixa, como se testasse cada palavra antes de dizer. O caminhoneiro sentiu um arrepio que não era de frio. Qual música? Ela pensou. Fechou os olhos. Último adeus. Tocava muito no rádio. Quando eu era pequena. O caminhoneiro ficou em silêncio. Aquela era uma das músicas que ele costumava ouvir nos velhos tempos, quando ainda viajava com a esposa e a filha pequena, antes de tudo dar errado, antes dele ir embora, antes de nunca mais saber delas. Eu vou te ajudar, moça. Não se preocupa. Você vai lembrar de tudo. A gente vai descobrir quem você é. Ela assentiu. Pela primeira vez, confiava nele. Na estrada novamente, o caminhoneiro recebeu uma ligação de um velho conhecido, dono de uma cooperativa de transporte. E aí, cabra velho, tô com um frete para Juazeiro, mas tem que ser rápido. Quer pegar? Ele hesitou. Estava com a jovem, mas também precisava seguir viagem. Eu pego, só que vou com companhia dessa vez. Que é isso? Se apaixonou na estrada? Nem brinca com isso. A menina tá perdida. Achei na chuva, machucada. Eita, você ainda tem esse coração, hein? Ele desligou. Não respondeu, mas no fundo, sabia. Aquele coração que tanto tentava esconder ainda estava ali, batendo forte. No banco do carona, a jovem agora olhava a paisagem com um ar distante, mas menos assustado. Estava começando a se encontrar. E ele, sem perceber, também. A manhã seguinte amanheceu seca, com o céu limpo e um calor que subia o asfalto como vapor. O caminhoneiro e a jovem seguiram viagem pela BR-235, cortando o sertão em direção a Juazeiro. O motor do caminhão roncava constante, como uma canção que acompanhava a paisagem ressequida do interior. Ela ainda não lembrava o nome, mas agora já falava um pouco mais. Eu acho que eu já passei por essa estrada. Como sabe? Não sei. É uma sensação. Aquela árvore torta ali parece conhecida. O cheiro da terra molhada. E esse calor. Me dá uma agonia no peito, mas é familiar. O caminhoneiro observou pelo canto do olho. Ela se expressava com mais segurança. O olhar já não era mais tão perdido, mas aquilo mexia com ele de um jeito que tentava evitar. Na estrada, os quilômetros avançavam, mas dentro da cabine do caminhão era como se o tempo tivesse parado. Ele pensava nas cartas que nunca mandou, no rosto da filha que não via há tantos anos. Teria ela a mesma idade da jovem ao seu lado? Os pensamentos eram como espinhos que não cicatrizavam nunca. Pararam num pequeno posto para abastecer e tomar café. Era um lugar simples, de chão batido, com uma varanda de madeira e cheiro forte de pão frito e óleo queimado. A jovem entrou devagar, olhando tudo como se pisasse em solo sagrado. Bom dia, moço, disse a dona do lugar, uma senhora de pele morena e olhos vivos. Que menina linda! É sua filha. Caminhoneiro hesitou por um segundo. Não, quer dizer, não exatamente. Tô ajudando ela. Achei na estrada. Tava machucada, sem memória. Misericórdia. Então senta, vou trazer um café dos bons para vocês. Enquanto comiam, a jovem ficou hipnotizada por uma canção que tocava no rádio antigo do balcão. Uma música sertaneja antiga, daquelas que só quem vive no interior conhece. Eu conheço isso, ela sussurrou. Eu sabia cantar essa música. E começou, baixinho, a entoar os versos. A letra vinha aos poucos, mas vinha. O caminhoneiro arregalou os olhos. Aquela era a mesma música que ele cantava com a filha nos bancos de trás do caminhão, nas longas viagens de outrora. A dona do restaurante se aproximou devagar. Essa música é da dupla que tocou aqui na Festa do Divino, uns 5, 6 anos atrás. Tinha uma menina parecida com você, dançava feito passarinho solto. Festa do Divino? Onde?
Em Canabrava. É aqui perto, uns 40 quilômetros estrada adentro. O caminhoneiro franziu a testa. Canabrava era uma das rotas que ele evitava. Lugar pequeno, cheio de lembranças. Mas agora não podia ignorar. Vamos lá. Talvez a gente descubra alguma coisa, disse ele, tentando soar firme, mesmo com o coração acelerado. O caminho até Canabrava era de chão batido, ladeado por cercas de arame e campos secos. Ao longe, bois magros se amontoavam sob árvores retorcidas. O caminhão balançava a cada buraco e a poeira cobria tudo, como um manto alaranjado. Ao chegarem, foram recebidos com olhares curiosos. Canabrava era daquelas cidades onde todos se conhecem e rostos novos chamam a atenção. O caminhoneiro parou na frente da pequena igreja, onde um grupo de senhoras vendia doces e terços. A gente está procurando alguém, disse ele. Essa moça perdeu a memória. A senhora disse que ela parece com uma menina que esteve aqui anos atrás. Uma das mulheres ergueu os óculos. Deixa eu ver ela direito. Vem cá, menina. A jovem se aproximou, tímida. Meu Deus, murmurou a mulher. Eu lembro. Ela veio aqui com uma mulher. Moça bonita, parecia triste. Ficaram só um dia. A menina dançava na festa. Lembro bem, porque ela carregava um amuleto no pescoço. Um cordão com letra. Letra? Perguntou o caminhoneiro, engolindo seco. Uma letra D. Nunca esqueci, porque era o nome do meu neto, Davi. A jovem levou a mão ao peito, instintivamente. O amuleto não estava mais com ela, mas algo acendeu em sua mente. Uma imagem, rápida. Ela, pequena, dançando em um terreiro iluminado por lampiões, segurando a mão de uma mulher. A mesma música que tocava no rádio. Risos. E depois, silêncio. Ela cambaleou, apoiando-se no caminhoneiro. Eu lembro de um cheiro. Canela. E da mulher. Ela me chamava de filha. E chorava quando ninguém via. O caminhoneiro sentiu o estômago embrulhar. Uma dor antiga ressurgiu no peito. Aquilo estava ficando mais real do que ele esperava. Mais próximo. Seguiram até a casa da senhora, que mostrou uma foto antiga tirada durante a festa. No canto da imagem, quase apagada pelo tempo, estava a jovem. Mais nova, mas inconfundível. Ao lado dela, uma mulher de olhos tristes. O caminhoneiro pegou a foto com as mãos trêmulas. Eu conheço essa mulher. Ela era sua ex-companheira. O impacto fez sentar no banco da varanda. Ficou em silêncio por alguns minutos, encarando o horizonte seco. Sentiu as pernas fracas, como se o chão tivesse desaparecido. Se ela esteve aqui com essa menina, então, a jovem também entendeu. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela não precisava mais ouvir nada. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela resistia. Ela queria ter certeza. Naquela noite, dormiram numa pensão simples da cidade. O caminhoneiro não conseguiu descansar. Revirava-se na cama, atormentado por lembranças e sentimentos que já tinha enterrado. Em uma gaveta velha do caminhão, naquela mesma noite, ele encontrou um caderno. Era seu antigo diário de bordo, onde anotava tudo das viagens, inclusive cartas não enviadas. Abriu em uma página amarelada. Minha filha, hoje passamos por Canabrava. Me lembrei de você dançando na sala, cantando aquela música antiga. Sua mãe dizia que você ia ser artista. Eu só queria ter coragem de voltar para vocês. Ele leu aquilo com a garganta apertada. Na outra cama, a jovem dormia profundamente, com o rosto sereno. A dúvida agora doía mais que qualquer certeza. Ela era sua filha? Tudo indicava que sim. Mas como provar? No dia seguinte, antes de pegarem a estrada de novo, ele olhou para ela com olhos diferentes. Coração disparado, suor frio nas mãos. Mas ainda não disse nada. Vamos seguir. Ainda tem muita estrada pela frente. Ela sorriu com doçura, sem saber que, pouco a pouco, estava se reencontrando. E talvez ele também. O sol já queimava o chão de terra quando o caminhão voltou a rodar. O caminho de Canabrava até Juazeiro agora parecia mais pesado. Havia algo diferente no ar, algo que não podia ser dito em voz alta. A jovem sentia. O caminhoneiro sabia. Ela observava a paisagem pela janela. O sertão era duro, mas belo. Árvores retorcidas,
Casas de taipa, gente simples à beira da estrada. Tudo aquilo parecia familiar, como se fizesse parte de algo que ela tinha vivido e esquecido. Aquele caderno, disse ela de repente. Você estava lendo ontem à noite, não foi? Ele desviou o olhar da estrada, tenso. Era só um diário de viagem. Eu vi meu nome ali? Ele ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram minutos. Não, mas escrevi muitas cartas para alguém que tive que deixar para trás. Sua filha? É. Ela se chamava como... Ele hesitou de novo. E então respondeu. Daniela. A jovem ficou em silêncio. A respiração pesada. Os olhos presos no horizonte. Eu acho... Ela começou, com a voz trêmula. Eu acho que eu já ouvi alguém me chamando assim. Quando era pequena. Dani. O caminhoneiro apertou o volante com força. O suor nas palmas das mãos escorria. Sentia o coração bater nas têmporas. Eu quero ver esse caderno, ela pediu. Por favor. Ele entregou. Era um caderno de capa dura, gasto, com manchas de óleo e marcas de tempo. As páginas estavam cheias de rabiscos, mapas improvisados, contas de frete e cartas. Ela leu uma, depois outra. Dani, hoje vi uma menina no posto que tinha seu jeitinho. Fiquei com um nó na garganta. Será que você me esqueceu? Dani, tô passando pelo lugar onde te vi pela última vez. Aquela briga com sua mãe ainda me dói. Se um dia ler isso, saiba que nunca deixei de pensar em você. Nunca. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Os dedos tremiam. Um soluço escapou. Eu lembro do cheiro do diesel, da buzina, de você me chamando de pequena. Era você. Você é meu pai? O caminhoneiro sentiu o peito quebrar. Ele não respondeu com palavras. Apenas parou o caminhão no acostamento, desligou o motor e a olhou nos olhos. Eu não sei se sou, mas quero ser. Quero merecer ser. Ela se jogou nos braços dele, chorando. Os dois se abraçaram ali, no meio da estrada, envoltos pela poeira, pelo vento, por uma emoção que só o tempo e a distância podem criar. Mais tarde, já no caminho para Juazeiro, o caminhoneiro decidiu fazer uma parada numa comunidade quilombola, onde um antigo amigo vivia. Zé Raimundo era um homem de fala mansa e sabedoria antiga. Conhecia toda aquela região e seus segredos. Zé, preciso da sua ajuda. Essa menina talvez seja minha filha, mas ela não lembra de nada. Quero saber quem era a mãe dela, se é quem eu estou pensando. Zé Raimundo coçou a barba grisalha, pensativo. Eu lembro daquela história. A sua ex-companheira passou por aqui faz uns anos, com uma menina. Estavam fugindo de alguma coisa ou de alguém. Não me contaram o motivo. Só sei que ela disse que estava buscando um lugar onde a filha pudesse crescer em paz. E para onde foram? Para um abrigo de mulheres em Petrolina, chamado Casa das Rosas. O caminhoneiro olhou para a jovem. Ela estava sentada sob a sombra de um pé de manga, conversando com uma senhora que lhe ensinava a fazer bonecas de pano. Ele se virou novamente para Zé. Eu quero ir até lá. O caminho até Petrolina foi silencioso, mas carregado. A jovem, talvez Daniela, permanecia pensativa, com um caderno no colo. Ela rabiscava coisas, testava nomes, escrevia letras de músicas que vinham à cabeça. Em um dos trechos da estrada, passaram por um campo florido, uma surpresa no sertão tão seco. Ela encostou o rosto na janela e sorriu. Sabe que é engraçado, disse ela, de repente. Quanto mais me aproximo da verdade, menos medo eu tenho. Medo de quê? De lembrar. Antes eu achava que tinha algo terrível esperando por mim. Agora, eu só quero saber quem sou, mesmo que doa. Ele assentiu, com os olhos fixos na estrada. Às vezes, a gente precisa enfrentar o que deixou para trás para seguir em frente. Como você fez agora. Ele respirou fundo. Ainda estou fazendo. Ao chegarem na Casa das Rosas, foram recebidos por uma freira idosa, com sotaque forte e sorriso gentil. O lugar era simples, mas acolhedor. Um jardim bem cuidado, paredes coloridas e cheiro de pão fresco. Sim, me lembro dela, disse a freira, depois de ouvir a descrição da mulher. Chegou aqui com a menina faz uns 7 anos. Disse que estava recomeçando. Mudou o nome da filha para proteger as duas. E qual era o nome novo? Perguntou o caminhoneiro. Juliana.
mas ela nunca se acostumou. Sempre dizia que se sentia como outra pessoa. A jovem arregalou os olhos. Eu sempre achei esse nome estranho. Nunca me senti Juliana. Ela ficou aqui por um tempo, depois foi embora. Disse que tinha conseguido um trabalho no sul, mas deixou um caderno com desenhos e bilhetes da filha. Disse que, se um dia ela voltasse, esse caderno devia ser entregue. A freira desapareceu por alguns minutos. Voltou com um caderno de capa azul. A jovem o abriu. Lá estavam desenhos de flores, de caminhões, de uma casa com um cachorro na porta, e rabiscos com frases: "Papai, eu quero que você volte. Mamãe chora quando olha para minha foto de bebê. Se meu nome é Dani, por que agora é Ju?" Ela não conseguiu conter as lágrimas. O caminhoneiro se ajoelhou ao lado dela. "Não precisa mais procurar, filha. Você já se achou." Ela o abraçou forte, como quem segura o tempo, a dor e o amor de uma só vez. Mais tarde, na mesma noite, acamparam num ponto de apoio para caminhoneiros. Uma pequena fogueira improvisada foi acesa, e o cheiro da lenha queimando misturava-se ao som distante de sanfona e vozes ao longe. Ele assou um pão com queijo numa chapa velha, enquanto ela escrevia no caderno. "O que está escrevendo?" perguntou ele. "Minha nova história, agora com meu nome certo." Ele sorriu. "E qual vai ser o título?" "A menina da beira da estrada que reencontrou o pai caminhoneiro." Ele deu risada, emocionado. "Bonito, merece ser contado." Ela sorriu, com os olhos brilhando. "A gente merece ser contado, pai." E assim, sob o céu estrelado do sertão, pai e filha se reconectaram não apenas pelo sangue, mas pelo amor que resistiu ao tempo, ao silêncio e à distância. O dia amanheceu com o canto dos galos e o barulho de motores acordando o pátio do posto. Caminhoneiros andavam de um lado para o outro, preparando a estrada. O cheiro de óleo, café e pão assado se espalhava como um perfume rústico e familiar. O caminhoneiro acordou cedo, como sempre fazia. Estava sentado à beira do caminhão, tomando café numa caneca de alumínio amassada. Observava a jovem ainda dormindo no banco do carona, enrolada no cobertor azul que ele mantinha no baú há anos. Ela tinha o rosto sereno, como quem pela primeira vez em muito tempo dormia em paz. O velho caminhão, batizado de Valente, estava estacionado sob uma árvore retorcida. Ele era mais do que um veículo, era companheiro, abrigo, testemunha de solidão e agora, inesperadamente, cenário de reencontros. Ele deu mais um gole no café e pegou o caderno azul que ela escrevera na noite anterior. Na capa, agora havia um título rabiscado com letras infantis. Diário da Dani, a confirmação estava ali. Mas apesar disso, ele sentia um peso enorme no peito. Ainda não sabia como pedir perdão por todos os anos de ausência. Por não ter sido pai quando ela mais precisou. Quando ela acordou, o caminhoneiro fingiu estar distraído. "Dormiu bem?" Como se estivesse em casa, ela respondeu com um sorriso. "Só que ainda estou tentando lembrar o que é casa." Ele olhou para ela com carinho. "A gente pode construir uma, junto, onde você quiser." Ela pareceu surpresa e emocionada. "Você quer que eu fique com você?" "Quero, mas não vou te forçar. A estrada é grande e o mundo também. Só queria poder te conhecer agora, mesmo com tanto tempo perdido." Ela assentiu, respirando fundo. "Eu também quero isso, pai." Mais tarde, seguiram para Juazeiro. Lá, ele teria que entregar a carga e pegar o próximo frete. Mas agora havia um novo elemento na viagem, a filha ao lado. Ela começou a participar das tarefas, ajudando a organizar notas fiscais, verificando a rota no mapa e até escolhendo as músicas. "Pai, você sabia que eu sei cantar afinado?" "Sei não." "Vai me mostrar?" "Depois, quando a gente tiver com menos poeira e mais coragem." Ele sorriu. Já é cantora e poeta. Na cooperativa de Juazeiro, encontraram um novo contratante, um homem calado, de chapéu largo, dono de uma fazenda de goiaba na região de Jacobina. Ele precisava de sementes específicas que só vinham do sul da Bahia. Era um frete longo, cansativo, com estradas de chão e muitas paradas. "É o tipo de frete que não é para qualquer um", avisou o homem. "Mas me disseram que você é a raiz." "Eu topo, só que dessa vez não vou sozinho." "Sua mulher?" "Minha filha."
O homem olhou para ela e assentiu. Que bom ver pai e filha trabalhando junto. Isso hoje é raro. As palavras ficaram ecoando no peito do caminhoneiro. Ele ainda se acostumava com aquilo. A viagem até Jacobina levou 4 dias. Foram mais de 600 quilômetros em estradas secas e esburacadas, cruzando povoados pequenos, parando em vilas com nomes que pareciam inventados. Poço Verde, Pedra do Galo, Riacho do Ouro. No segundo dia, enfrentaram um obstáculo real. Uma das molas do eixo quebrou em plena subida. O caminhão ficou travado e não havia sinal de celular. E agora? Perguntou ela, preocupada. Agora, como sempre foi, braço e sorte. Usando uma tábua improvisada e com a ajuda de um caminhoneiro que passou mais tarde, conseguiram consertar provisoriamente. Dormiram ali mesmo, à beira da estrada, com o cheiro de mato e os grilos fazendo serenata. Durante a noite, ela ficou calada por muito tempo. E então, quando o vento soprou mais frio, ela falou: "Sabe que é mais louco?" "O quê?" "Mesmo sem lembrar de você antes, parece que te conheço desde sempre." Ele não respondeu. Apenas cobriu os ombros dela com cobertor e ficou ali, em silêncio, vigiando o céu. No terceiro dia, pararam num vilarejo onde acontecia a tradicional festa do Umbu, uma celebração típica do sertão baiano. Havia forró na praça, barracas com doces, caldo de cana e apresentações de sanfoneiros mirins. A jovem ficou encantada. Pediu para ficar uma noite ali. "Faz tempo que não me sinto parte de nada, pai. Hoje eu quero só ser mais uma no meio da alegria." Ele concordou. E ali, na praça iluminada por bandeirolas coloridas, ela dançou com crianças, cantou num karaokê improvisado e até recitou um poema que escrevera sobre a estrada. Foi aplaudida com entusiasmo. "Você tem talento, filha. Você brilha." Ela olhou para ele com os olhos cheios de brilho e disse: "Você me fez acreditar nisso. Se você me encontrou na beira da estrada, eu posso me encontrar em qualquer lugar." No quarto dia, entregaram a carga em Jacobina. O fazendeiro ficou tão satisfeito com a pontualidade que ofereceu uma nova rota de retorno com produtos da fazenda. Mas o caminhoneiro recusou. "Agora, eu preciso de um tempo com minha filha." "Vai tirar férias?" "Algo assim. Um recomeço." Decidiram, então, seguir viagem sem destino fixo. Apenas andar, ver paisagens, visitar lugares que ele conhecia. Ela queria aprender sobre a estrada, sobre as histórias dele. E ele queria aprender sobre ela, quem ela era, o que gostava, quais eram seus sonhos. "Tem uma coisa que eu queria fazer faz tempo", disse ela, certa noite. "O quê?" "Cantar. Cantar de verdade. Em algum lugar onde eu possa ser ouvida." Ele sorriu. "Então vamos encontrar esse lugar. A estrada é longa, mas cheia de palcos escondidos." Ela o abraçou forte. "E você vai ser meu motorista, meu produtor e meu pai. Só se eu puder ser seu fã também." No último trecho da viagem, passaram por uma cidadezinha onde ele havia deixado uma lembrança antiga, uma fita cassete com gravações da filha ainda pequena. Ele a guardava num esconderijo no painel do caminhão, junto com uma velha vitrola portátil. "Escuta isso", disse ele, colocando a fita. A voz que saiu era fina, infantil. "Papai, olha eu cantando aquela música." A jovem cobriu a boca, emocionada. "Sou eu? Essa sou eu." Ela chorava, mas agora o choro era de reencontro. Não com o pai, com ela mesma. Ali, no interior do caminhão valente, entre fitas, cadernos e poeira, nasceu uma nova ideia: transformar as memórias da estrada em um projeto. "Vamos contar nossa história", ela sugeriu, "em um livro ou em música. Não só pra gente, mas para todo mundo que se perdeu e se achou também." Ele pensou por um momento. "Vamos, mas com uma condição." "Qual?" "Que essa história tenha um final feliz." Ela estendeu a mão. "Então vamos construir um." Ele apertou a mão dela. "Bora, pequena. A estrada agora é nossa." A estrada agora tinha outro ritmo. Não era mais só sobre entrega e destino. Era sobre partilha, sobre conexão, sobre tudo que eles tinham perdido e agora reconstruíam, quilômetro por quilômetro. O caminhoneiro, antes homem de poucas palavras e muitos silêncios, se via cada vez mais aberto. A presença da filha ao lado fazia com que ele enxergasse a estrada com olhos novos.
Já não eram mais buracos e curvas, eram memórias vivas que se desenrolavam no retrovisor. Ela, por sua vez, parecia florescer a cada cidade. Guardava nomes em um caderninho. Cada lugar que passavam, cada pessoa que conheciam. Queria montar um livro com histórias de caminhoneiros, de gente simples do sertão. Mas havia algo ainda mais forte em seu coração: a música. Sabe, pai, acho que eu preciso cantar, ela disse, certa noite, num posto no interior de Sergipe. Não dá para guardar isso aqui dentro mais, não. E o que está te impedindo? Medo e vergonha também. Ele olhou para ela com firmeza, como só um pai de estrada saberia fazer. Você cantou na praça, lembra? Na festa do Umbu, e encantou todo mundo. Cantar é como dirigir. No começo, o frio na barriga parece impossível, mas depois, vira parte de você. E se ninguém gostar, então canta para quem precisa ouvir. Eu, por exemplo. Ela sorriu. Naquela noite, pararam num posto conhecido como Rei da Estrada, famoso entre os caminhoneiros da região por ter um palco improvisado onde os viajantes podiam tocar, declamar poesia ou simplesmente conversar com o microfone. A jovem ficou observando de longe. Um rapaz cantava um forró animado enquanto outros comiam um espetinho e tomavam refrigerante em mesas de plástico. O ambiente era simples, iluminado por luzes amarelas, decorado com bandeiras do Brasil, fotos de caminhões antigos e fitas de São João penduradas no teto. Ela respirou fundo, se aproximou do palco e falou com o organizador. Posso cantar uma música? O homem sorriu, surpreso. Claro que pode. Aqui, quem canta é rei ou rainha? Ela subiu no pequeno palco de madeira, tremendo, as mãos suadas, o coração disparado. Mas quando olhou para a plateia e viu o pai ali, parado, com o boné nas mãos e os olhos cheios de orgulho, algo dentro dela se acalmou. Pegou o microfone e disse: essa música é para um homem que me encontrou quando eu estava perdida, mas que, mesmo sem saber, sempre esteve me procurando. Pai, essa é para você. Cantou Romaria, na versão de Elis Regina. A letra parecia ter sido feita para aquele momento. As vozes do público silenciaram. Até o barulho do motor do caminhão ao fundo parecia respeitar a canção. Quando terminou, aplaudiram de pé. Alguns gritavam bravo, outros apenas balançavam a cabeça emocionados. O caminhoneiro enxugou uma lágrima com a manga da camisa. Ela desceu do palco e correu até ele. Você gostou? Eu me segurei o quanto pude, mas você me desmontou. Filha, no dia seguinte, já em movimento, ela tinha uma nova ideia. E se a gente fizesse isso em cada parada? O quê? Cantar, juntar histórias, contar para as pessoas como a gente se reencontrou, inspirar outras pessoas. Vai virar artista? Não, vou virar eu mesma. O caminhoneiro pensou por um momento e respondeu: então tá decidido. A gente vai criar a Rota da Voz. Rota da Voz? É, cada cidade, um palco, cada palco, uma história. E tudo registrado. Vamos mostrar que estrada também é cultura. Que o caminhoneiro não é só volante e buzina. É coração. Ela pulou de alegria. E você vai ser meu produtor, hein? E você, minha estrela. Começaram a planejar tudo dentro do caminhão. Compraram uma pequena caixa de som usada, um microfone simples e um banner escrito à mão. Projeto Rota da Voz, Música e Memórias da Estrada. A primeira apresentação oficial foi em Monte Santo, numa feira local. Alugaram uma barraca e usaram o caminhão como camarim. Ela cantou 3 músicas, leu um trecho do seu diário e convidou o pai para contar uma história do passado. Teve uma vez, começou ele, no microfone, que fiquei preso na estrada com o caminhão atolado e sem comida. Mas aí, uma senhora apareceu com um cuscuz e um sorriso. Me disse: filho, a vida pode afundar o caminhão, mas não pode afundar sua alma. Nunca mais esqueci. O público riu, aplaudiu. No fim, muitos se aproximaram com abraços e histórias próprias. Você me fez lembrar do meu pai, disse uma mulher mais velha, emocionada. Ele também era caminhoneiro. Nunca mais vi ele, mas hoje senti como se ele estivesse aqui. Esses momentos começaram a se repetir em cada cidade. Mas a jornada também teve obstáculos. No quarto evento da Rota da Voz, uma forte chuva caiu, derrubando o som e estragando os equipamentos. O caminhoneiro, preocupado,
viu a filha chorando num canto da barraca. A gente não devia ter vindo, ela disse. Isso tudo foi ilusão, uma fantasia de estrada. Ele se agachou, colocando a mão no ombro dela. Você acha que eu nunca tive dia ruim na boleia? Já passei fome, já dormi no barro, já fiquei 3 dias sem carga. Mas sabe o que nunca faltou? O quê? Coragem de continuar. Na manhã seguinte, com a ajuda de caminhoneiros que assistiram à apresentação anterior, conseguiram emprestado outro microfone e consertaram a caixa. A apresentação aconteceu no refeitório do próprio posto, com luz de vela e cheiro de café no ar. Foi a mais íntima e a mais aplaudida. Durante a jornada, a conexão entre pai e filha se aprofundava. Ela descobriu que ele... Quero saber uma coisa. De qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Escrevia poemas escondidos no diário de bordo e o incentivou a declamar um deles nos eventos. Ele descobriu que ela tinha medo de dormir sozinha e todas as noites, antes de se deitar, ele deixava uma canção tocando baixinho, como um acalento. Ela conheceu os amigos dele, Zé Calado, que falava pouco, mas sabia de tudo da estrada, Dona Jurema, que vendia pamonha na beira da BR, e Tuinho da Kombi, um contador de causos profissional. Cada pessoa, um elo a mais nessa nova família que se formava entre o pó da estrada e a poesia da vida simples. Em um ponto de parada em Remanso, foram convidados por uma rádio local para contar a história ao vivo. Vocês são um exemplo, viu? Disse a radialista, emocionada. Pai e filha se reencontrando no asfalto. Isso é Brasil de verdade. O caminhoneiro riu. A estrada separou, mas também uniu. Foi ela que nos deu a chance de recomeçar. A filha completou. E se a gente pode se reencontrar, todo mundo pode. Às vezes, é só questão de parar e escutar. O projeto Rota da Voz crescia. Ganhou uma página nas redes sociais. Criada por um adolescente em Petrolina, começou a receber convites de escolas, igrejas e até uma ONG quis apoiar com estrutura. Mas, mais importante do que a visibilidade, era o que ele devolvia a eles dois. Uma história compartilhada. Na beira de uma estrada, num banco de madeira ao lado do caminhão, ela olhou para o pai e disse: "Sabe o que mais me dói?" "O quê?" "Pensar em tudo que a gente perdeu." Ele respirou fundo. "E sabe que me consola?" "O quê?" "Pensar em tudo que a gente ainda pode viver." Ela sorriu. E pela primeira vez, ele viu nos olhos dela não só a filha que perdeu, mas a mulher que estava nascendo. Uma mulher da estrada, de alma forte, voz firme e coração de vento livre. O sol nascente tingia o céu de tons dourados alaranjados, refletindo nas chapadas, nas serras do interior nordestino. O velho valente ronronava suavemente, quase como se estivesse contente com a nova companhia e os rumos da vida. O caminhoneiro e sua filha estavam parados num pequeno povoado às margens da BR-110. Ali, o ar tinha cheiro de terra seca e flor de mandacaru, e o silêncio era cortado só pelo som distante de um berrante. Eles aproveitavam para abastecer o tanque e reabastecer a alma. Nos últimos meses, a Rota da Voz havia levado pai e filha por cidades e vilas, cada parada uma nova história, um novo rosto, uma nova emoção. O público, em sua maioria, era composto por caminhoneiros, suas famílias, pessoas simples, que se viam refletidas naquelas canções e relatos de vida. No entanto, não era fácil. A estrada cobrava seu preço. A distância do asfalto para a família que ele havia deixado para trás, as dúvidas constantes dela sobre o futuro, o desgaste físico e emocional de jornadas longas. Mas, sobretudo, a incerteza do que viria a seguir. Naquele dia, enquanto ajeitavam as malas e preparavam um caminhão para seguir viagem, ela lançou uma pergunta que pesava no ar. "Pai, você acha que a gente vai conseguir viver disso? Dessa música? Dessa estrada?" Ele sorriu, olhando para o horizonte. "Eu não sei, mas sei que viver só do medo é coisa de quem nunca arriscou. A gente vai tentar. Junto." Ela assentiu, mas ele percebeu a sombra de dúvidas nos olhos dela. Enquanto isso, na cidade grande onde ele tinha familiares, uma mulher importante para o caminhoneiro, uma amiga antiga que sempre torceu por ele, acompanhava de longe os passos dele e da filha pelo grupo de redes sociais da Rota da Voz.
Ela sabia o que aquela filha representava para ele e o quanto ele precisava daquele recomeço. Decidiu então que era hora de fazer um contato, uma ponte, um convite que poderia mudar a trajetória deles. Por telefone, enviou uma mensagem: "Se quiserem um lugar para ficar e ensaiar, minha casa está aberta. Vocês merecem um lar para chamar de seu." Ao mesmo tempo, o caminhoneiro enfrentava um dilema interno que consumia seus pensamentos. Ele queria construir um novo começo com a filha, mas sentia o peso da responsabilidade de manter a estabilidade que nunca teve. A estrada oferecia liberdade, mas também solidão. Havia dias em que se perguntava se não seria melhor abrir mão da vida nômade e tentar outra coisa. Ela, por sua vez, dividia seus sonhos entre a música e a vontade de viver num lugar fixo, onde pudesse cultivar raízes. As conversas entre eles eram sinceras, por vezes difíceis. "Pai, a estrada me fez bem, mas às vezes eu me sinto como uma folha ao vento, sem saber onde vou pousar." Ele segurou a mão dela. "Eu também sinto isso, mas às vezes a gente precisa ser folha para aprender a voar." No meio dessas reflexões, a notícia da oferta de hospedagem trouxe esperança. Aceitaram o convite e partiram para a cidade grande, onde poderiam ter um lugar fixo e apoio para crescer a Rota da Voz. Lá, a cultura era outra. Ruas largas, prédios altos, o barulho constante do trânsito e a diversidade de gente. A experiência foi um choque para os dois, acostumados com o silêncio das estradas e o aconchego das pequenas cidades. Mas havia também encantos novos, teatros, casas de shows, estúdios de gravação e gente que acreditava no poder da arte para transformar vidas. No primeiro dia na casa da amiga do caminhoneiro, foram recebidos com carinho. O lar tinha cheiro de café fresco e bolo de milho, uma cozinha simples e paredes cobertas de quadros coloridos feitos por crianças da vizinhança. Ela os apresentou para seus vizinhos, incentivou os ensaios, ofereceu ajuda para registrar o projeto oficialmente como uma ONG, o que poderia abrir portas para editais culturais. A jovem artista, finalmente com um lugar para chamar de lar, começou a compor suas próprias músicas, inspiradas nas histórias do pai, nas paisagens da estrada, nas pessoas que conheceu. O caminhoneiro, por sua vez, redescobriu o prazer de ouvir, aprender e compartilhar, agora não só como motorista, mas como mentor e companheiro. Juntos, passaram noites acordados, discutindo letras, melodias, roteiros para apresentações e estratégias para alcançar mais gente. Entretanto, nem tudo foi um mar de rosas. Uma das maiores dificuldades foi adaptar a rotina da estrada para o cotidiano da cidade. Ela sentia falta da imensidão do céu aberto, do vento no rosto, do cheiro da poeira e do asfalto quente. Ele, acostumado com a liberdade da boleia, lutava contra o sentimento de aprisionamento entre paredes. Os dois precisaram aprender a se reinventar, encontrando na música um elo que transcendia lugar e tempo. Ao longo de meses, participaram de festivais culturais, eventos em escolas até programas de rádio locais. Aos poucos, o nome Rota da Voz começou a ser reconhecido, trazendo convites de outras cidades e até de estados vizinhos. Mas cada conquista vinha acompanhada de sacrifícios. Eles abriram mão de noite e de sono, passaram por dificuldades financeiras, enfrentaram o preconceito de quem não entendia que um caminhoneiro podia ser poeta e uma jovem, cantora de alma sertaneja. Uma das maiores provas aconteceu quando um produtor musical convidou a jovem para gravar um álbum. Era uma oportunidade incrível, mas ele exigia que ela deixasse o pai de lado e se adaptasse ao estilo comercial. Ela ficou dividida. Durante uma noite tensa, conversaram. "Pai, eu não quero perder o que a gente construiu. Nem eu quero que você perca sua essência. Mas será que dá para conciliar?" Ele segurou a mão dela, olhando nos olhos. "Filha, você tem que cantar com o coração. O resto a gente resolve junto." Decidiram, então, manter o controle do projeto e recusar o produtor que queria mudanças radicais. Preferiram crescer devagar, autênticos, fiéis às suas raízes e à estrada que os uniu. Foi uma escolha difícil, mas que fortaleceu ainda mais o vínculo entre os dois. No fim daquele capítulo da jornada, numa noite clara, sentados no quintal da casa, ouviram o som distante de um sanfoneiro tocando uma toada. Ela sorriu para o pai. "A estrada nunca saiu de mim." Ele assentiu. "Nem de mim." E juntos, fizeram uma promessa silenciosa. Continuariam cantando,
viajando e vivendo, não importa o que a vida reservasse. Os dias na cidade grande trouxeram mudanças que ninguém poderia prever. Entre o barulho dos carros e a pressa das pessoas, o caminhoneiro e a filha tentavam achar seu espaço, respeitando o ritmo acelerado, mas sempre buscando preservar a essência do que os uniu, a estrada e a música. A adaptação não foi simples. O caminhoneiro, acostumado a estar sozinho por longas horas, sentia a falta do céu aberto e do silêncio dos sertões. Sua filha, por sua vez, lutava para equilibrar a vida urbana com o sonho de manter a rota da voz viva, fazendo com que as memórias da estrada ecoassem mesmo longe das estradas. Numa manhã fria, enquanto tomavam café na cozinha da amiga que os acolhera, a jovem recebeu uma mensagem que mexeu com ela. Era um convite para participar de um festival cultural em uma cidade histórica, no interior, um evento que reunia artistas e caminhoneiros. A notícia deixou os dois animados e ansiosos. Finalmente, poderiam unir suas duas paixões em um só lugar, diante de um público que valorizava as histórias da estrada. Pai, será que estamos prontos para algo assim? Perguntou ela, olhando para o caminhoneiro. A estrada é feita de encontros e desafios. Filha, se não fosse, não estaríamos aqui. Vamos com coragem e alma. Ao chegar no festival, foram recebidos com sorrisos calorosos e muita curiosidade. Muitos caminhoneiros se aproximaram para ouvir suas histórias, trocar causos, claro, compartilhar o amor pela música. O caminhoneiro percebeu que havia um mundo de gente como ele, com vidas simples e histórias profundas, que via na estrada um lar. Cada rosto era uma nova inspiração, cada conversa, um lembrete do valor do reencontro. Durante o festival, um problema inesperado surgiu. O caminhão, seu fiel companheiro, apresentou uma falha no motor. Sem o veículo, ficariam presos e perderiam parte importante da programação. O caminhoneiro sentiu o peso do momento, mas também sabia que não podia deixar a filha desanimar. Vamos dar um jeito, filha. A estrada pode ter curvas, mas a gente sabe virar. Conseguiram a ajuda de um mecânico local que, apesar das poucas ferramentas, fez possível para recuperar o caminhão. Enquanto isso, a jovem decidiu participar de uma roda de música improvisada, onde cantou para um grupo de caminhoneiros que ali estavam. A voz dela, cheia de emoção e sinceridade, conquistou a todos. O caminhoneiro, ao ver a reação das pessoas, sentiu um orgulho silencioso. Sabia que aquele era só o começo. Com o caminhão consertado, eles decidiram prolongar a estadia e aproveitaram para conhecer melhor o lugar. A cidade, com suas ruas de pedra e casarios coloridos, exalava história e tradição. A presença de festas populares, como o São João que se aproximava, trouxe para o ambiente um clima de festa, com bandeirinhas coloridas, comidas típicas e danças tradicionais. No meio das celebrações, a jovem se viu envolvida com um grupo de músicos locais. Eles a convidaram para aprender novas canções e até para ensinar algumas das suas. O caminhoneiro observava a filha se abrir para o mundo, aprendendo e ensinando, com um sorriso mais genuíno que já tinha visto nela. Mas nem tudo eram flores. Em uma das noites, durante uma festa de São João, uma desavença entre grupos rivais ameaçou estragar a comemoração. O caminhoneiro, sempre pacificador, tentou acalmar os ânimos, mas sentiu o peso da tensão no ar. Às vezes, filha, o caminho mais difícil é o da paz. Ela concordou, absorvendo a lição. No dia seguinte, decidiram visitar uma escola local onde seriam convidados a contar suas histórias para as crianças. Ao entrar na sala, foram recebidos com olhares curiosos e perguntas genuínas. A jovem cantou para eles, e o caminhoneiro contou causos da estrada, mostrando que a vida de caminhoneiro era muito mais do que motor e volante. Era um modo de ser, uma cultura. As crianças ficaram encantadas, e alguns deles, inspirados, disseram que também queriam cantar e contar suas próprias histórias. Essa visita os encheu de esperança e reforçou o propósito do projeto Rota da Voz. Eles perceberam que estavam plantando sementes que, um dia, poderiam florescer em sonhos de outras pessoas. Na reta final da estadia, receberam a visita inesperada de um homem que dizia conhecer a jovem desde pequena. Era um antigo amigo da mãe dela, que queria saber como ela estava e se poderia ajudar de alguma forma. A presença dele trouxe lembranças do passado que até então estavam guardadas com carinho, mas que começaram a revelar segredos até então desconhecidos para o caminhoneiro.
O homem contou que a mãe da jovem sempre teve o sonho de vê-la cantar e que ela deixara cartas e objetos que poderiam ajudá-los a entender melhor o passado e fortalecer os laços da família. Essa revelação trouxe à tona um misto de emoções: saudade, curiosidade, mas também o desejo de construir um futuro baseado em verdade e amor. Naquela noite, pai e filha abriram juntos uma caixa antiga contendo cartas, fotos e um diário da mãe dela. Leram aquelas palavras com reverência, sentindo a presença dela como se estivesse ali, sussurrando entre as páginas. Ela acreditava na gente, sabia? Disse a jovem, emocionada. E a gente precisa honrar essa fé, respondeu o caminhoneiro. O capítulo se fechou com eles olhando para o céu estrelado, fazendo planos para a próxima etapa da jornada, mais fortes, mais unidos e prontos para enfrentar os ventos da vida. O amanhecer trouxe um ar fresco e uma esperança renovada. Pai e filha, ainda imersos nas cartas e no diário da mãe dela, sentiam uma força que nunca antes haviam percebido. Aquela mulher, ausente por tantos anos, agora se mostrava presente em cada palavra, em cada verso escrito com tanto amor e desejo de futuro. A cidade histórica, com suas ruas estreitas e casinhas coloridas, parecia respirar junto com eles. Cada pedra parecia contar uma história, cada cheiro no ar carregava memórias e promessas. O caminhoneiro sabia que aquele momento era decisivo. Não se tratava apenas de uma viagem, mas da construção de uma família que havia sido fragmentada pelo tempo e pelo destino. Nos dias seguintes, decidiram que precisavam de um lugar fixo para estabelecer a Rota da Voz como algo mais do que um projeto ambulante. A amiga que os acolhera ofereceu ajuda para encontrar um espaço onde pudessem realizar ensaios, encontros culturais e até mesmo aulas para crianças e jovens da comunidade. Era o começo de um sonho que começava a se tornar realidade. Enquanto isso, a jovem se dedicava à música com mais intensidade. Suas composições agora carregavam não só as histórias da estrada, mas também o sentimento profundo de redescoberta da família e da própria identidade. O caminhoneiro, por sua vez, revezava entre a estrada e os compromissos da cidade, mostrando para a filha que era possível equilibrar tradição e inovação. Eles aprenderam juntos que a vida é feita de mudanças e que a força para seguir vem daquilo que carregamos dentro do coração. Um desafio inesperado apareceu quando tentaram formalizar o projeto. Burocracia, dificuldades financeiras e até preconceito cultural testaram a paciência e a determinação do caminhoneiro. Mas ele não desistiu. Com seu jeito simples e honesto, foi conquistando o respeito de pessoas influentes na comunidade. A perseverança e o trabalho duro começaram a abrir portas que antes pareciam fechadas. Aos poucos, o espaço da Rota da Voz tornou-se um ponto de encontro para a cultura local. Pessoas de todas as idades começaram a frequentar os encontros, interessados em ouvir as histórias da estrada, aprender a tocar instrumentos, principalmente cantar. O caminhoneiro via ali uma nova forma de viver a vida que sempre amou, e a filha, uma oportunidade de honrar a mãe que as unira em um sonho. A relação entre pai e filha ficou mais forte a cada dia. As conversas profundas, as risadas compartilhadas e até as diferenças de opinião ajudaram a construir um laço que resistia a qualquer tempestade. O caminhoneiro descobriu que, apesar da idade e da experiência, havia muito a aprender com aquela jovem que carregava no olhar a coragem de quem quer mudar o mundo. No meio dessas conquistas, a jovem recebeu um convite para um programa de televisão local, um espaço que poderia dar visibilidade à Rota da Voz e impulsionar o projeto. Apesar do nervosismo, decidiram aceitar. Sabiam que aquele era um passo importante para transformar sonhos em realidade. No dia da gravação, sentiram a pressão do olhar do público e das câmeras. Mas, ao subir no palco improvisado, a jovem cantou com a alma e o caminhoneiro contou histórias que fizeram os olhos do público brilharem. Aquele momento ficou marcado como uma vitória não só profissional, mas também pessoal. Porém, como toda estrada, havia curvas e desvios. A fama repentina trouxe também olhares críticos, pessoas que não entendiam a simplicidade do projeto e questionavam sua viabilidade. O caminhoneiro enfrentou momentos de dúvida e cansaço, e a jovem precisou aprender a lidar com as críticas sem perder a essência. Uma das maiores provas veio quando uma importante parceria prometida pelo programa foi adiada, causando um impacto financeiro significativo. Eles tiveram que reinventar estratégias, buscando alternativas para manter o projeto vivo.
Foi um período difícil, mas que fortaleceu ainda mais a determinação de ambos. O capítulo se encerra com uma reunião na Rota da Voz, onde pessoas da comunidade expressaram apoio e admiração pelo projeto. Pai e filha sentiram que aquele era apenas o começo de uma jornada que prometia muitas histórias e conquistas. A brisa suave da manhã trazia o aroma das flores do campo, misturado ao cheiro forte do café recém-passado. No pequeno espaço onde funcionava a Rota da Voz, pai e filha preparavam os últimos detalhes para um grande evento, um festival cultural que reuniria artistas da região, caminhoneiros e moradores locais. Era a concretização de meses de trabalho, suor e sonhos compartilhados. O caminhoneiro, que nunca fora muito dado a grandes discursos, sentia o coração acelerar. Olhava para a filha e via não só a jovem talentosa, mas a mulher que surgia forte, confiante e, principalmente, feliz. Aquele festival seria mais que uma festa, seria um marco, uma celebração da estrada, da música, da família. Nos dias que antecederam o evento, o ambiente estava tomado por uma energia contagiante. Os ensaios aconteciam a todo momento, com pessoas de diferentes idades e histórias encontrando, ali, uma nova casa. A jovem cantora dedicava-se intensamente, mas não deixava de apoiar os novatos, ensinando acordes, contando histórias e incentivando todos a acreditarem em seu próprio potencial. O caminhoneiro, em paralelo, cuidava da logística, dos convites e da organização, sempre com seu jeito simples, mas determinado. Uma manhã, durante os preparativos, receberam uma visita especial. Um grupo de jovens da comunidade vizinha, interessados em conhecer o projeto, quem sabe, integrar-se a ele. Eles chegavam tímidos, carregando instrumentos improvisados e uma enorme vontade de aprender. O caminhoneiro sorriu ao vê-los. Sabia que a estrada era feita dessas conexões, dessas mãos estendidas para construir algo maior. Aqui é um lugar de todos. A estrada é o nosso elo. A jovem cantora pegou seu violão e começou a tocar uma canção que falava de esperança e resistência. Logo, a timidez deu lugar à alegria, e o grupo começou a cantar junto, enchendo o espaço de vozes e sonhos. O festival finalmente chegou. O sol brilhava forte, iluminando cada rosto presente. Barracas com comidas típicas, bandeirinhas coloridas e música ao vivo formavam um cenário vibrante, onde a cultura local era celebrada em sua essência. O caminhoneiro, vestido com sua camisa de flanela e chapéu típico, subiu ao palco para fazer um breve discurso. Essa festa não é só nossa. É de todos que acreditam que a estrada é mais que um caminho, é uma vida, um sonho. A plateia respondeu com aplausos calorosos. Durante a apresentação da filha, a emoção tomou conta de todos. A voz dela, carregada de sentimento, contava histórias que mexiam com o coração. A multidão se emocionava, reconhecendo nas letras suas próprias experiências, seus próprios amores e saudades. O caminhoneiro, assistindo de longe, sentiu uma lágrima silenciosa escorrer. Era a realização de um ciclo, um reencontro que superava todas as expectativas. No entanto, nem tudo foi fácil. Durante o evento, um imprevisto ameaçou a realização do último número musical. O equipamento de som apresentou falhas. Por um momento, o desânimo pairou no ar, mas a jovem não hesitou. Pegou o violão e, com a voz que todos conheciam, cantou a capela. Aos poucos, o público se juntou, cantando junto, transformando o desafio em um momento mágico de união. Essa atitude foi a prova definitiva de que a Rota da Voz não era apenas um projeto musical, mas uma força que unia pessoas e transformava vidas. Após o festival, os dois tiveram uma conversa profunda, sentados no banco da praça, sob a sombra de uma árvore antiga. Pai, eu nunca pensei que nossa história pudesse inspirar tanta gente. Ele sorriu, olhando para o horizonte. A estrada tem dessas coisas. Filha, ela nos ensina que, por mais longa que seja, sempre vale a pena. Algumas semanas depois, o caminhoneiro recebeu um telefonema inesperado. Uma antiga conhecida da época em que ele trabalhava, em outra região, queria encontrá-lo para conversar. O encontro foi marcado em um café simples na cidade. Ela trouxe notícias do passado, lembranças que abriram feridas antigas, mas também trouxeram a possibilidade de cura. Durante a conversa, surgiram revelações que fizeram o caminhoneiro repensar algumas decisões que tomara ao longo da vida. Era um convite para enfrentar fantasmas antigos, buscar o perdão, tanto para si quanto para aqueles que amava.
A jovem, acompanhando de perto o pai, também sentiu o peso daquele momento. Eles estavam aprendendo que a estrada não era feita apenas de quilômetros rodados, mas de batalhas internas, perdões e coragem. Ao final do capítulo, pai e filha caminhavam juntos pelo centro da cidade, observando as luzes que começavam a acender. Sentiam que estavam mais preparados para os próximos desafios, que o caminho ainda era longo, mas que a força da família e da música os guiaria. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. O caminhoneiro estacionou seu caminhão pela última vez naquela jornada que mudará sua vida para sempre. Ao lado dele, a filha, agora uma mulher segura e cheia de sonhos realizados, observava o entardecer com o coração apertado, mas cheio de esperança. A estrada, que tantas vezes fora palco de solidão e saudade, agora era sinônimo de reencontro, de amor e de uma nova história sendo escrita. A manhã daquele dia marcava a inauguração. Oficial da Rota da Voz, um centro cultural que havia sido criado para celebrar a vida dos caminhoneiros, das famílias da estrada e das vozes que carregam suas histórias. O espaço, construído com o apoio da comunidade de parceiros conquistados ao longo da trajetória, era um lugar acolhedor, decorado com fotos, objetos e lembranças que contavam a saga de quem vive da estrada. Durante a cerimônia, o caminhoneiro subiu ao palco improvisado, sentindo o peso e a alegria daquele momento. Sua voz, firme e emocionada, ecoou entre as paredes decoradas. A estrada me ensinou que o mais importante não é o destino, mas as pessoas que encontramos no caminho. Hoje, não só construímos um lugar para lembrar dessas histórias, mas para criar novas, juntos. A filha, ao seu lado, segurava a mão dele, emocionada. Ela sabia que, por trás da força do homem simples, havia um coração que batia por cada canto do país e por ela. Nos meses seguintes, a Rota da Voz se tornou um ponto de encontro para músicos, caminhoneiros, crianças e idosos, todos unidos pela paixão pela estrada e pela cultura. Oficinas de música, rodas de conversa, exibições de filmes até um pequeno festival anual passaram a fazer parte da rotina da cidade. Mas o maior presente daquela história ainda estava por vir. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava um arquivo de fotos antigas, o caminhoneiro recebeu uma visita inesperada. Uma senhora idosa, com olhos brilhantes e sorriso acolhedor. Ela se apresentou como amiga da mãe da jovem cantora, aquela mulher que, anos atrás, havia deixado cartas e sonhos para serem descobertos. A senhora contou que a mãe da jovem sempre sonhara em ver a filha cantando e vivendo da música, mas que, por razões pessoais, acabará afastada. Ela trouxe um envelope selado, com cartas que jamais haviam sido entregues e que continham palavras de amor, esperança e pedidos de perdão. Pai e filha abriram as cartas juntos e as lágrimas começaram a rolar. Era como se a mãe estivesse ali, falando diretamente para eles, dando força para seguir em frente. Naquelas palavras, encontraram não só a verdade do passado, mas a certeza de que o amor transcende o tempo e a distância. A jovem, inspirada, compôs uma música dedicada à mãe, uma canção que falava de perdão, reencontro e gratidão. No dia seguinte, durante um evento especial na Rota da Voz, ela cantou essa música para toda a comunidade e a emoção foi contagiante. O caminhoneiro, ao ouvir a voz da filha, sentiu seu coração explodir de orgulho e felicidade. Sabia que o maior prêmio daquela jornada não era a fama ou o sucesso, mas o reencontro da família e a construção de um legado. Os meses seguintes foram de muito trabalho, mas também de muita alegria. A relação entre pai e filha se fortaleceu a cada dia e juntos passaram a ajudar outras famílias de caminhoneiros a contar suas histórias e a preservar sua cultura. Em uma noite especial, reunidos ao redor de uma fogueira, rodeados por amigos, parceiros e vizinhos, pai e filha relembraram o caminho percorrido. O caminhoneiro falou sobre as dificuldades, as dúvidas e o medo que sentirá no começo, mas também sobre a força do amor que os guiou. A jovem cantou, com a voz embargada pela emoção, uma canção que falava da estrada, da vida e da esperança. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, os dois sabiam que aquele era só o começo de uma nova fase, onde os laços familiares, a cultura e a paixão pela estrada seriam combustível para muitos outros sonhos. E assim, a história que começou com um ato de coragem e amor no acostamento da estrada se transformou em uma saga de reencontro, superação e transformação.
O caminhoneiro, sua filha, unidos pela música e pela vida, mostraram que, mesmo nas curvas mais difíceis, a estrada pode levar ao lar, ao perdão e à felicidade. Fim. Chegou até aqui? Então comenta, filha. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.